A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. E aí, pessoal, bem-vindos ao John Bevere Podcast. Eu estou aqui com meu belo filho Arden. Arden, é ótimo ter você aqui. É muito bom estar aqui Arden, eu também. preciso de você nesse programa porque esse provavelmente vai ser um dos tópicos mais quentes que já fizemos. Ponto final. Controverso também. Isso. É algo bem controverso. Eu lembro de falar desse tópico quando eu estava me graduando no ensino médio. E depois esse tópico voltou quando eu estava na escola bíblica. E tem gente da escola bíblica que não fala mais um com o outro desde aquela época. Isso faz o quê? Mais de 10 anos. Porque esse tópico veio à tona. E as pessoas discordaram. Então é preciso dizer isso. Sim. Há discordância sobre o tema. Sim. Isso não é algo que deveria causar divisão, as pessoas se separarem, ou pessoas não quererem mais saber das outras, porque é uma coisa importante de se falar. Muito bem dito, então eu vou deixar isso abundantemente claro. Isso é algo hoje que eu quero que você ouça o que as Escrituras dizem. Na verdade, quero que você escute com atenção. E eu não quero que você simplesmente faça assim que eu disser o que eu estou prestes a dizer, porque o que eu posso dizer é que é mais benéfico para vocês ouvirem isso cuidadosamente, com atenção, examinando, orarem sobre o que eu vou dizer, do que ficarem com algo só porque vocês creem nisso há muito tempo e que talvez tenham crido incorretamente. Bem, eu preciso começar dizendo o seguinte: eu não estou aqui vindo de um contexto denominacional com certas crenças, mas eu fui salvo quando eu era um menino católico, eu li a minha Bíblia. Eu descobri isso por conta própria enquanto li a minha Bíblia e mais tarde vi o que outros mestres diziam sobre o assunto, sem nem mesmo perceber que era controverso. Ok? Então, aqui está a pergunta, certo? Será que é possível perder a sua salvação? Provavelmente é uma das perguntas mais assustadoras que podemos fazer, mas precisa ser feita. Então, vamos para 2 Pedro 2, verso 19, nós já falamos sobre isso em outros programas. Os falsos mestres prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado e da corrupção, pois você é escravo de tudo aquilo que te controla. Próximo verso. E quando as pessoas escapam da maldade do mundo por conhecerem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos parar por aí. Eles escaparam da maldade do mundo por conhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos lá, eles são salvos ou não são salvos? Sim. Ok, eles pensam que são salvos ou eles realmente são salvos? E aí, qual é? Eles são salvos, sim, eles escaparam da maldade do mundo por virem a conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, então sabemos que são pessoas salvas. E então se deixam emaranhar e se escravizar, ouça a palavra, pecando de novo e sendo vencidos por isso. Agora, não estamos falando de desviados, estamos falando de pessoas que se entregam de volta à escravidão e que estão dominadas por isso, e a Bíblia diz que permanecem ali. Eles estão piores do que antes. Agora, peraí, o que é esse antes aí? Antes de quê? Antes do conhecimento do Senhor Jesus Antes Cristo. de eles virem a conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo e escapar das corrupções que há no mundo. Eles estão piores do que antes. Essa é uma afirmação pesada, não? Sim. E vai ficar pior, na verdade não fica pior, fica mais intenso. Teria sido melhor. Por que teria sido melhor? Apenas ouça, teria sido melhor se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Sim. Ok, teria sido melhor que nunca tivessem sido salvos do que conhecê-lo e rejeitarem o comando recebido para viver uma vida santa. Ok, peraí. Teria sido melhor? Melhor? Por que teria sido melhor? Porque Pedro faz a afirmação que as trevas mais escuras estão reservadas. Certo? Jesus disse que o servo
que conhecia a vontade do seu senhor e não fez, ele seria açoitado com muitos açoites, enquanto que o servo que não sabia a vontade do seu senhor seria menos açoitado? Então existem graus de castigos eternos. A gente falou disso em programas anteriores. Nós temos uma declaração aqui que, sabe, você não pode simplesmente ignorar. Eu sei, eu percebo. É engraçado porque as pessoas acabam se enganando, mas tudo que estamos fazendo é ler As Escrituras. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Eu estou tomando muito cuidado para não sair disso e ainda vou comprovar com muitas outras escrituras. Vamos falar de várias outras passagens, não é? Então, vamos falar um pouco sobre Judas. Judas está no mesmo que Pedro está. Judas diz: ai daqueles que seguiram o caminho de Caim, que movidos pela ganância caíram no erro de Balaão, em profecia e foram destruídos na revolta de Corá. Certo, vamos falar de Caim. Ele tinha um relacionamento com Deus, levou uma oferta para Deus, certo? Mas ele acabou um assassino. Vamos falar de Balaão. As profecias de Balaão ainda estão na Bíblia. Deus veio a Balaão. Deus falou com ele. Não diz que um espírito enganador veio a Balaão. Isso numa época em que havia 2 milhões de pessoas e Deus só falava com uma pessoa. Isso. Isso é muito louco, Deus falando com Balaão nesta época. Sim, isso. Ok, quem é o outro? Corá. Corá era sacerdote. Era um sacerdote levítico, ok? E ele se ira, porque Arão é o sumo sacerdote, como se dissesse: Moisés, você e Arão têm muita preeminência, e se rebela contra eles. Mas foi o lugar em que Deus pôs Moisés e Arão, Ele os e a estabeleceu terra ali. se abre e o engole vivo para o inferno. Sim. Ok? Todos esses 3 caras em algum momento andaram com Deus. Então, Judas e Pedro estão dentro do mesmo contexto, só que Pedro faz a mesma comparação falando só de Balaão, mas eles basicamente estão em paralelo. Ezequiel 18, verso 24. Precisamos ler isso. Mas quando o justo, veja, isso aqui é Deus falando diretamente. Quando um justo, vamos fazer a pergunta: será que um homem justo pode ser um crente falso? Eu acho que não. Eu não penso assim. Não. Se Deus chama alguém de justo, ele pode ser falso? Não. Não. Certo? Então Deus diz um justo, não diz um falso justo. Não alguém que pretende ser um justo. Ele diz: se um justo se afasta da sua justiça e comete iniquidade, pecado, e faz, em outras palavras, ele continua em pecado. Não é alguém que cai e diz: Deus, eu me arrependo, me perdoe, por favor. Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém que cai numa prática ou num padrão de desobediência a Deus, ok? Ele comete iniquidade e faz de acordo com todas as abominações que o homem perverso faz. Ele viverá? Deus está fazendo uma pergunta a esse povo. Todas as justiças que ele fez não serão lembradas. Agora vamos parar por aí. Deus diz que não serão lembradas? Quando Deus esquece, ele esquece? Como ele enterrou nossos pecados no mar do esquecimento? Ou seja, se você traz os seus pecados que você cometeu antes de ser salvo, se você os traz diante de Deus, Deus diz: do que você está falando? Não lembramos disso. Ele diz que tanto quanto dista o leste do oeste são 2 pontos que nunca se encontram. Se dissesse do norte para o sul, esses pontos se conectam em algum lugar, mas o leste e o oeste, esses pontos nunca se conectam. Isso mostra que o tamanho do esquecimento de Deus é infinito. Ok, então se Deus diz que nunca se lembra, é como se aquilo nunca tivesse acontecido antes, ou ele nunca tivesse feito justiça. Todas as suas justiças que ele fez não serão lembradas por causa da infidelidade da qual ele é culpado e do pecado que ele cometeu. Por causa deles ele morrerá. Agora veja, ele não está falando aqui de um pecado cometido uma vez. Jesus disse: se você pecar, em Lucas 17 ele disse: se você pecar contra seu irmão 7 vezes, e 7 vezes você voltar e disser: eu me arrependo. Os apóstolos acharam que era suficiente. Jesus disse 7 não, 70 vezes 7. Sim. São 490 vezes, e Jesus está dizendo que o perdão de Deus é inesgotável. Mas tem que haver 490 vezes de arrependimento genuíno? Eu realmente sinto muito, se eu tivesse chance não faria de novo. Então, estamos falando de uma pessoa que diz: quer saber? É a minha carne, eu tenho necessidades, eu vou suprir essas necessidades. Para eu poder continuar fazendo essas coisas. Ok. Porque há um cativeiro nas quais as pessoas podem se colocar nessa ideia, e eu me lembro de uma ocasião, viajando com você, eu lembro de me sentir às vezes nesses apelos para a salvação. Teve um apelo ontem à noite mesmo, eu sei que eu fiz algo errado,
Será que eu ainda estou salvo? A gente Será que nunca eu tenho que ir de ensinou novo? assim. Eu acho que eu vou entregar Você minha nunca vida de deve novo. entrar E nessa. eu continuava me comportando dessa forma não saudável, dentro da salvação, fora dela, dentro da salvação, fora dela. Não. Do que Você estamos está falando? dentro? Eu estou dentro. Jesus morreu na cruz, eu tomei a decisão de aceitar isso para mim. Eu cometo erros, às vezes eu estrago tudo, mas ainda assim eu nunca questiono a minha dedicação a ter entregue minha vida a Cristo. O que estamos falando aqui são pessoas que continuam agindo errado deliberadamente. Elas sabem. Eu não deveria estar fazendo isso. Cometendo adultério contra Deus e continuam fazendo. Elas continuam fazendo. Elas leem a Bíblia, entendem e ficam tipo... isso é só o Velho Testamento. Eu não preciso fazer nada sobre isso. Desculpando o seu pecado. Isso aqui, sabe... Ele estava falando a esse povo, tudo bem. Aqui Então, não sou eu. Jesus conhece meu coração. Eu cometi erros no meu casamento. Sim. E não significa que eu não sou mais casado. Lisa me perdoa quando eu Sim. digo, me desculpe, eu quebro a comunhão, Sim. ok? Mas imagine, se eu vou dormir com uma mulher e eu começo a ver essa mulher regularmente, a Lisa vai dizer, o que você está fazendo? Sim. Ok? E aí eu começo, veja, eu casei com você, mas eu quero esse relacionamento. É melhor ela se divorciar? Isso vai me custar meu casamento? Eu sei, mas é que confunde um pouco que o caso não seria o mesmo em se tratando de Deus, e a gente fica, como assim ela deveria se divorciar de você? Mas numa perspectiva bíblica, sim. É melhor ela se divorciar, você escolheu não ficar com ela. Mas ainda assim olhamos a correlação com Deus e dizemos, como assim Deus não permite ou não vai permitir que eu continue fazendo as coisas que eu quero fazer? E então, Deus diz, eu não te conheço? E isso é uma coisa que... Eu não te conheço, pode ser que eu tenha te conhecido, Sim. mas como eu esqueci sua justiça, então, de fato, eu nunca te conheci. Mas, de novo, eu quero garantir que isso fique bem claro, porque foi isso que trouxe tanta divisão naquele momento para mim, muito tempo atrás. Sabe, eu vi aquelas pessoas tentando consertar as coisas, sentindo o fardo, sentindo o peso de... Sabe, será que eu sou salvo? E tipo, como eu sei que estou salvo? E elas continuavam passando por isso. Ondas de mover e de emoções. Não estamos falando disso. Não. Estamos falando de se desviar E deliberadamente. é por isso que é tão importante um assunto como esse no podcast, para que a gente deixe bem claro. Para começar, se você está numa situação dessa mesmo, você nem quer mais andar com Jesus. Porque se de fato o Espírito Santo te deixa, é Ele que te leva a Jesus. Você não estaria nem ouvindo este programa. Você estaria Isso tipo... provavelmente é um bom sinal, não é? Só de você estar ele ouvindo estaria esse ouvindo programa, outra isso já coisa, é um com bom certeza. sinal. Então queremos deixar Sim. isso abundantemente Sim. claro. Agora, Tiago declara o seguinte, Tiago capítulo 5, versos 19 e 20. Sabia que 15 vezes no livro de Tiago ele diz meus irmãos e irmãs, ou meus irmãos? Ok? Aqui está a 15ª vez, são os 2 últimos versos do livro de Tiago. Ele diz irmãos. Então estamos falando com cristãos? Sim. Se qualquer um dentre vocês, dentre quem? Os irmãos, se tem desviado da verdade e alguém o converter, ou seja, são desviados, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então sabemos que Tiago fala a crentes e ele diz, ok, quando você se desvia da verdade, agora você é chamado pecador, ok? Isso não significa que ele não é mais nascido de novo. Ele está pecando habitualmente e precisa retornar à obediência. Mas se ele persistir em seu pecado, Tiago deixa claro que o resultado final será morte. Como eu sei disso por causa de Provérbios 21:16, que fala do homem que anda desviado, do caminho do entendimento. Certo? Tiago disse, irmãos, se qualquer um de vocês tem se desviado da verdade, temos a mesma coisa aqui. Um homem que se desvia para fora do caminho do entendimento permanecerá. Permanecer implica o seu lugar final na congregação dos espíritos dos mortos. Dos espíritos dos mortos. Ok? Permanecerão. É ali que vão ficar, na congregação. Então eles estarão congregados dos espíritos dos mortos. É o lago de fogo. Ok? Então, o livro da vida. Ouvimos sobre o livro da vida 8 vezes no Novo Testamento. É chamado livro da vida do Cordeiro, livro da vida. E isso é algo básico, é muito importante entender, pois quando Jesus se assentar no trono do julgamento, ele vai ter o livro da vida e ele vai ter os livros. O que são os livros? Os livros registram tudo que eu e você fizemos na vida. Se o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, adivinha?
esses livros são abolidos, ok? Esses livros são cobertos pelo sangue de Jesus, um dos dois acontece. Mas se nosso nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo eterno. Filipenses 4:3, aqui está um exemplo. E peço a você, meu fiel parceiro, que ajude essas duas mulheres. Eram duas mulheres que não se entendiam, pois elas trabalharam arduamente comigo, contando aos outros as boas novas. Elas trabalharam com Clemente e o resto dos meus colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí está um exemplo do que eu estou falando, ok? Apocalipse 20, versos 14 e 15. Este lago de fogo é a segunda morte, e todo aquele cujo nome não foi encontrado registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 7. O apóstolo João nos diz enfaticamente que as únicas pessoas que serão admitidas na cidade eterna de Deus são apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que é um dom gratuito, certo? Certo, agora aqui está o que eu quero dizer. Em Apocalipse 3, Jesus está falando a uma igreja, ok? E agora me fugiu a memória que igreja é, eu acho que é Esmirna. Ele está falando a uma igreja. Isso, por favor, cheque aí para mim enquanto eu falo. Eu quero deixar isso bem claro. Na verdade, se você puder abrir lá, seria muito bom. Sardes. É Sardes? Sardes. Não, eu acho que é Esmirna mesmo. Em Apocalipse 3, deixa eu abrir aqui também. Qual não é Sardes, é Sardes. Deixa eu ver mesmo. aqui. Não, é Sardes mesmo. Não, A é primeira Sardes, igreja é que ele Sardes. fala? Sim. Sim, eu vou ler aqui. Escreva esta carta ao mensageiro da igreja. Pode parar aí. Jesus diz que aqui não é uma suposta igreja. Ele chama de igreja de Sardes. Certo? Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Sei de tudo que você faz e que você tem a reputação de estar vivo, mas ele diz, você está morto? Desperte. Aqui ele está dizendo, saia do seu estado de pecado habitual, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até isso que resta está quase morto. Aqui está uma igreja que está morta mesmo. Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Eu estou lendo direto da Bíblia, isso é Apocalipse 3, verso 3. Volte para aquilo que você ouviu e creu no começo, porque no começo foi o que os fez ser igreja. Eles creram no Evangelho, serviram ao Evangelho, certo? E agarre-se com firmeza a isso. Ouça o que ele diz a esta igreja, arrependa-se e volte-se a mim de novo. Ou seja, você já se voltou a mim. Se você não despertar, eu virei a você subitamente como um ladrão inesperado. Agora lembre, porque não ignoramos que o dia do Senhor é como um ladrão. Não entraremos nisso, sabemos que a Bíblia diz assim. Não estaremos ignorantes naquele dia, mas ele diz para esta igreja, vocês não saberão. Virei até vocês como um ladrão inesperado. No entanto, há alguns na igreja de Sardes que não mancharam suas roupas. As suas roupas, suas vestes, é o seu manto espiritual de justiça que Deus te deu. Eles estão manchando suas roupas, respingando o pecado do mundo em suas roupas. Repetidamente estão em pecado habitual, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Todos os que são vitoriosos serão vestidos de branco. Ouça essa declaração. Jamais apagarei seus nomes do livro da vida. Uou! Peraí um minuto. Apagar? Apagar seus nomes? Certo, vamos voltar para o que Judas disse. Judas disse que estão duplamente mortos. Sim. Como uma pessoa é duplamente morta? Eram mortos sem Cristo, tornaram-se vivos, vindo a conhecer Jesus, certo? O caminho da salvação, Pedro diz, era melhor que não tivessem conhecido, vieram à vida e então se tornaram mortos de novo. Seus nomes foram apagados do livro da vida. Mas eu anunciarei diante do meu Pai e dos seus anjos que são meus. Então Jesus disse que haverá, na verdade que pode haver um apagamento, Sim. um apagamento dos nomes, certo? Agora, a versão amplificada diz, eu não apagarei nem removerei seus nomes do livro da vida. E eu quero continuar com isso porque, Arden, nesses programas eu quero me afastar de muitos pensamentos e palavras que estão fora da Bíblia. Eu quero me manter na Escritura, porque eu sei que há muita controvérsia. Eu preferiria, se você vai debater, debata com a Bíblia, não comigo. E eu quero dizer mais uma coisa.
Eu ainda te amo, você ainda é meu irmão, minha irmã Sim, em é Cristo. importante se discorda deixar isso de mim? claro. Eu Sim. te amo, eu te amo, eu te amo, e a razão para eu estar dizendo isso... Deixa eu te dizer algo, Arden. Eu tive pensamentos que diziam, não fale disso. Você vai perder pessoas, vai ter pessoas com raiva de você. Se você quiser usar cultura de cancelamento contra mim, ok. Eu não vejo isso como algo que seja essencial para nós sermos irmãos e irmãs em Cristo. Eu não vejo assim. Eu creio que há irmãos e irmãs em Cristo que acreditam na segurança incondicional, uma vez salvo, salvo para sempre, e eles vivem uma vida santa. São meus irmãos e irmãs. Então eu não estou aqui me separando de vocês, eu só estou querendo mostrar a vocês o que eu tenho lido nas Escrituras por 40 anos, 45 anos. E eu vejo vez após vez, e eu sinto, e é isso que eu quero dizer, veja. Eu acho que isso é tão importante que eu sinto que eu não estaria te amando adequadamente se não contasse isso a você. Eu nunca esqueço quando eu estava num campo de golfe. Um pastor presidente de igreja, que assumiu a igreja depois do seu pai, me disse. Ele disse, meu pai olhou para mim um dia e disse... Não, deixa eu corrigir. Ele disse, meu pai estava sentado com outro pastor que discordava fortemente dele sobre esse assunto. E ele disse, meu pai olhou para aquele outro pastor, o pai dele que fundou a igreja que ele veio a assumir. Ele olhou para aquele outro pastor da cidade. Ele disse, vamos imaginar um cenário aqui e vamos falar o seguinte. O cenário seria, digamos, que você está errado e eu estou certo. Se você está errado, tem um monte de gente que vai sofrer a morte eterna porque encontraram uma falsa segurança no que você ensinou? Sim. Ele disse, se eu estiver errado, eu só levei as pessoas a viverem uma vida mais santa? Sim. Porque elas tiveram mais temor em sua vida, um temor saudável? Sim. E quem não quer ser parte disso? E quem não quer fazer parte disso, certo? Sim. E é por isso que não pode ser assim, sabe? Você e a mamãe, vocês são casados e vocês discordam sobre o arrebatamento. Mas claro. Esse é o ponto, eu quero ver mais pessoas... Sabe, você tem discordâncias, mas não se separa do outro por causa disso. Sabe, você também entende. Por que é que isso é uma coisa, tipo, é um ponto que as pessoas têm que brigar? Eu lembro quando eu estava na escola bíblica, eu nem sabia que era um ponto de debate. Aquilo surgiu, eu estava lá e de repente falaram, e eu só fui falando e, tipo, todo mundo sabe disso, eu estou lendo aqui na Bíblia, e imediatamente eu vi que o clima fechou. E eu lembro que eu tive uma boa conversa com um amigo meu e nós ainda somos amigos hoje. A gente não vê as coisas do mesmo jeito. E, afinal de contas, eu fiquei tipo, ora, vamos para a Bíblia? E eu comecei a mostrar na Bíblia e ele, diz assim? Ora, diz assim? E eu tipo, sim, eu não consigo ignorar essas coisas. E então, foi iluminação e desde então somos grandes amigos e ele... Sabe, ele entende como eu vejo e temos nossa amizade, porque tem umas passagens que você diz, eu não posso ignorar isso. Então, sabe o que as pessoas me dizem? Elas trazem uma retórica, mas John, Deus disse, nunca te deixarei nem te abandonarei, mas John... Ou dizem, não, você está na palma da mão de Deus. Sim. E eu digo, peraí, Deus disse que nunca te abandonaria ou deixaria, mas não podemos abandoná-lo ou deixá-lo? Sim, se você não pudesse deixá-lo, isso tiraria de você o seu livre-arbítrio. E Deus nunca faria isso com você. Ou seja, não é possível que isso aconteça e de novo, sabe? Se você experimentar o Espírito Santo, se você experimentar do Evangelho, é muito difícil. É muito difícil. Sabe, é muito você difícil não quer. Perder sua salvação. Sim, não é essa coisa de subir e descer, é muito difícil. Mas é algo sobre o qual devemos falar às pessoas. Então eu nunca vou esquecer de um ministro que viveu no século XX, eu respeito muito esse ministro. Ele foi fiel ao ministério por 75 anos. Só isso já é grande demais para mim. Eu tô no ministério há 41 anos e esse cara 75 anos. Sim. Ok? Isso é impressionante. Os livros dele têm mais de 65 milhões de cópias impressas. Uau! 65 milhões, ok? E eu fico, peraí. A escola bíblica que ele iniciou, até agora já graduou mais de 20 mil alunos. Então é alguém que eu respeito altamente. Em um dos seus livros, ele relata que Jesus apareceu para ele em 1952, literalmente apareceu para ele numa visão. E eu creio que havia uma razão para Jesus aparecer para ele, porque ele foi criado numa denominação que ensinou a ele a segurança incondicional, que você nunca perde a sua salvação. Então ele estava orando pela esposa de um pastor. A esposa desse pastor era muito bonita, muito talentosa, e ela sentia que sua beleza e seu talento estavam sendo desperdiçados na igreja. E ela começou a sentir falta das baladas que participava,
da época em que ela ia para a cidade e fazia outras coisas e esse ministro estava intercedendo por ela, de todo o seu coração, realmente clamando a Deus, Deus a traga de volta. Jesus aparece para ele e diz, pare de orar por ela. E aí ele, Senhor, por quê? Sim, o que você quer dizer? E o Senhor disse, essa mulher já foi uma filha minha. Essa foi a fala exata de Jesus. Ela foi uma filha minha. E, basicamente, o que Jesus disse a ele disse, ela escolheu o mundo ao invés de mim. Ela não quer a mim, ela quer o mundo, certo? Então aquele ministro retrucou e disse, então eu devo orar por ela. E Jesus disse, não. Eu disse na minha palavra que há um pecado pelo qual não se deve orar. E ele disse, o quê? Ele disse, na visão, Jesus disse 1 João capítulo 5, e o ministro, não, peraí. Então ele diz assim, se alguém vir o seu irmão ou irmã pecar um pecado que não seja para a morte, ele pedirá e Deus dará a vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte? Eu não digo que se deve orar por este. E o ministro disse, mas Jesus, isso é morte física, as pessoas morrem e Jesus disse a ele, eu não estou falando de morte física, se você ler o capítulo 5, eu estou falando de vida espiritual e morte Sim. espiritual. E ele diz especificamente, se alguém vir o seu irmão, então é um irmão em Cristo? É um irmão? Não é se alguém vir alguém de fora? Ele fala de irmãos? Então Então ele deveria estar mesmo orando o por ela. ministro disse a Jesus, naquela visão, mas isso não é o que me ensinaram, não é o que eu creio. E Jesus disse, tudo aquilo que te ensinaram ou que você crê que não está alinhado à minha palavra é um erro. E então Jesus lhe deu uma passagem, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, ou seja, é uma queda permanente, vencidos pelo pecado, que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que de novo crucificaram para si o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha. Expondo-o em uma vergonha aberta. Esta mulher, ela crucificou de novo a Jesus e o expôs à vergonha na sua própria vida. Isso. E isto... Fale. Não, eu queria te fazer uma pergunta, veja. É óbvio que temos muitas pessoas voltando a Deus e a gente celebra esse ato de voltar e rededicar a vida a Deus. Como é que a gente balanceia isso em correlação às escrituras que estamos trazendo aqui? Eu penso que uma pessoa que volta para o Senhor é como se eu chegasse para Lisa, sua mãe, e dissesse, olha, tenho sido um cretino com você há 2 anos e eu vou me dedicar novamente a ser um bom marido. Não significa que eu perdi meu casamento? Sim. Quando eu estou falando sobre isso, sabe, Então, sabe, de fato é mesmo, é uma coisa tão deliberada e não é um nível de afastamento de Deus, mas é uma atitude tão deliberada. É como um desligamento de todas as coisas que diz respeito a Deus. Não é tipo, Sim. tudo bem, sabe, eu não vi Deus aparecer, isso não está funcionando para mim, então eu vou achar alguma coisa, sei lá, diferente. Mas é um ato, sabe, que diz eu completamente... Eu não quero ter nada a ver com Certo. esse Deus. Eu não quero Não, participar mas eu quero das coisas parar que ele isso quer. aí onde você Sim. está. Veja, não é que eu quero parar, eu quero elaborar isso melhor. Sim. Uma mulher chegou para mim uma vez e ela estava em lágrimas. E ela disse, sabe, eu fui salvo, algumas coisas deram bem errado na minha vida, com meu marido e tudo mais. E ela disse que um dia ela gritou, eu não quero mais nada com você, Jesus. Eu cansei de você. Sim. E ela estava chorando, pensando, eu perdi minha salvação. E eu disse, não perdeu. Uhum. Eu disse, deixa eu te explicar. Bebês fazem coisas estúpidas. Uhum. Eu lembro do Alec, quando ele tinha... Implicando comigo? Não foi isso não. É, e quando Ele foi era que bem ele não jovenzinho, implicou, era um não é? menininho. Ele tinha menos de 10 e ele gritou da janela, abriu a janela, sim, chama eu a lembro. polícia, não quero mais ficar com a minha chamaram o mãe. conselho tutelar. Sim, e a Lisa entra e diz, ok, deixa eu te dizer o que vai acontecer se Sim. eles te levarem. Sim. E ele ficou, e ela, você quer isso? E ele, não. Crianças fazem coisas bobas, uma criança pode aprontar. Eu te odeio, eu nunca mais quero que você seja o meu pai. E ainda assim, sabe, 2 dias depois você é o maior pai que já existiu. Sim. Fazemos coisas estúpidas, mas se o meu filho de 20 anos, o meu de 25, diz pra mim, eu te odeio, eu não quero mais nada com você, isso é diferente do meu filho de 5 dizer isso, ok? Sim. Ouça o que o escritor de Hebreus diz. Tem que ser iluminado,
ter provado o dom celestial, tem que ser cheio do Espírito Santo, ter provado a boa palavra de Deus, ter provado os poderes do mundo vindouro. Essas 5 coisas têm que estar aí. O que é que ele está descrevendo aí? Um cristão muito, muito maduro. Aquela mulher era madura, era a esposa de um pastor. Ela foi para o ministério dizendo, eu amo Jesus, eu quero o ministério. Mas ela voltou para o mundo dizendo, eu não quero mais nada de Jesus, eu já cansei dessa coisa. Porque não é comum ver uma pessoa rededicando a sua vida uma vez que ela caiu completamente. Certo. Alguém que passou por essas coisas completamente e depois deixaram tudo, é difícil voltar. E é claro, é uma situação diferente. Então eu quero encerrar este programa em particular dizendo o seguinte: perder a salvação é uma coisa muito, 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 muito difícil de conseguir. Você de fato tem que querer tentar. Sim. Querer viver uma vida de pecado. Sabe, se afastar de Jesus tem que ser algo intencional, e se você fizer isso, você não tem desejo de voltar. Sim. Então o fato de você ter desejo de voltar significa que o Espírito Santo ainda está aí e ainda está te inclinando para Jesus. Sim. Então, por favor, por favor, por favor, não entre num estado em que você, fica salvo, não salvo. Isso é totalmente, eu creio, que é uma má doutrina. Isso é doutrina de demônios. É. Estamos falando de alguém que diz voluntariamente, eu estou indo embora. Agora, é importante falar do temor saudável de Deus em você, porque isso te impede de se entregar totalmente à escravidão do pecado, porque a escravidão ao pecado endurecerá seu coração. Irmãos, não endureçam seus corações pelo engano do pecado. Então isso te faz perceber, não, eu quero estar sensível. Os pais da igreja antiga ensinaram isto. Sabe, eu estou falando de Clemente, de Orígenes, estou falando de Alexandre, eu estou falando de todos os pais da igreja antiga. Eles ensinavam. Os apóstolos ensinaram, lemos na Bíblia agora. A gente se perdeu quando um cara chamado Calvino apareceu e introduziu a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Agora veja, eu creio que Calvino é um irmão, creio que ele está no céu, mas eu não creio que o que ele introduziu na igreja seja saudável. Porque agora temos pessoas que basicamente se entregam à escravidão do pecado e com isso vão endurecendo cada vez mais. E se você ficar flertando com o pecado, vai acabar se tornando um escravo. Então, eu acho que é suficiente por hoje. E qual a nossa postura? Número 1, vamos expor o erro dos falsos mestres. Número 2, temos que quebrantar nosso coração para os falsos mestres. Jeremias 23:9, Jeremias clamou, meu coração está quebrantado dentro de mim por causa dos falsos mestres. E número 3, devemos compartilhar gentilmente a verdade com eles e dar a eles oportunidade de se arrependerem. 2 Timóteo 2, versos 24 a 26, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser amável com todos, apto a ensinar e paciente com as pessoas difíceis, instruindo gentilmente aqueles que se opõem à verdade, na esperança de que Deus mude o coração dessas pessoas e elas aprendam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem tudo o que o diabo quiser. Eu diria que a nossa posição é sempre ter esperança nas pessoas, o amor sempre espera. Deus é o juiz definitivo. E eu diria que não importa quem seja a pessoa, o que ela está ensinando, o que ela faz, sempre tente trazê-la de volta, a não ser que Jesus ponha no seu coração, essa pessoa pecou o pecado que é para a morte. Sim. Então a isso eu digo que não ore. E então, este é um assunto muito, muito importante, porque sabe, eu vou dizer a você que na minha vida pessoal, tendo esse entendimento, isso tem me ajudado a andar no temor do Senhor. Isso tem me ajudado a viver uma vida mais piedosa e consistente. E eu creio que esse fruto tem sido muito benéfico e eu creio que vai beneficiar a todos os que estão ouvindo. Eu penso que esse é um entendimento muito poderoso de que, sabe, olhar para isso com o entendimento do que eu creio aqui e ver isso como algo que vai te trazer para mais perto de Deus, ao invés de te afastar. Certo. E eu acho que isso é algo que você deve sempre, mesmo com nuances de argumentação, manter com as pessoas. Você tem mesmo que avaliar isso e olhar por essas lentes. Sabe, eu sei que isso não é crucial para a minha salvação, não é crucial para mim nesse momento da minha vida, mas será que isso é algo que vai me levar para mais perto do coração de Deus? E se isso for, da Sim. mesma forma que aqueles 2 pastores conversaram e disseram,
Se eu estiver certo, isso vai fazer muito mais pessoas se afastarem de Deus. Se eu nesse estiver caso. errado, isso Sim. terá levado pessoas a Sim. viverem de forma Não mais se eu piedosa? estiver errado, E se o errado eu for troquei. você, muita gente vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Exatamente. E eu acho que é muito bom você ter um filtro através dessas coisas que podem ser tópicos controversos, podem ser muito divisivos. Mas, sabe, eu quero mais e mais fazer isso ser compreensível para as pessoas que, por favor, não use isso como um argumento para você ir às pessoas e dizer como elas estão erradas favor, e não como faça você isso. está certo. É um ensino gentil, bondoso. Sim, correto. Às vezes elas não pensam assim. Se não aceitam, Elas tudo não bem. veem assim, Ore não, por só eles. não de vida. A Sim. igreja, sabe, já Sim. traz tantas oportunidades para divisão e não é assim que devemos fazer. Devemos olhar coisas que unam. Jesus disse, não. O que eu quero dizer é que Jesus disse, a Bíblia diz que há uma coisa sobre a qual devemos estar todos em unidade, sobre a morte e ressurreição dele. Sim, é a tem única dois coisa. pastores, amigos meus, de grandes igrejas, e eles dizem, sabe, John, a gente não concorda, que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu digo, eu sei. E eles dizem, mas nós entendemos você, nós entendemos você. Você vem à nossa igreja e não ensina isso porque você não quer dividir. E eu digo, pode crer que tem muitas outras coisas que eu posso ensinar na sua igreja? Isso não é algo para ser contencioso, dividir ou para cancelar pessoas. Isto é algo que eu penso que vai te ajudar a viver uma vida mais santa e mais piedosa, e isso vai resultar em nós estarmos muito mais na presença dele. Amamos vocês, até a próxima. Esse foi o John Bevere Podcast com Arden e John Bevere. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.